Glória a Deus. Quem for achando se colocando de pé. Você que está nos assistindo em casa aí também, abra a tua Bíblia aí, meu irmão. Fica de pé também para ler a palavra do Senhor. Amém? Porque é um sinal de reverência ao Senhor. Glória a Deus. Já está aqui? Todos acharam? Amém? Vamos ler. Eu vou ler o primeiro, vocês lerem o segundo. E vamos lá, e solta a voz mais forte porque a máscara abafa o som. Então vamos lá. 39. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Vocês? Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância mais ou menos de 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. Vocês? Dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser transformado pela tua presença. Meu Deus, derrama a tua glória, derrama a tua presença sobre o meu ser. Abra minha mente e abra o meu coração para que eu possa receber tudo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Pode sentar e aplaudir o Senhor bem forte aí. Deixa eu trazer algo de Deus para a tua vida. E eu vou ser breve, porque hoje nós ainda temos a ceia do Senhor. E eu queria fazer no final um momento de busca para nós buscarmos o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela vem nos trazer uma revelação profunda sobre Deus e o mistério de Deus. O homem foi criado por Deus. E quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, você sabe disso. Então nós somos feitos como Deus, sem ter a maldade do pecado influenciando o homem. Então nós éramos livres do pecado, nós éramos livres da condenação, nós éramos livres daquilo que nos trazia a morte. Quem está entendendo? As pessoas às vezes lêem a Bíblia e não acreditam que as pessoas viviam 900 anos. Por exemplo, o homem que mais viveu 969 anos, que foi Matusalém. Você fala, como é que uma pessoa pode viver 969 anos? Como? É possível? Nós temos que entender que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ser morto, mas Deus criou o homem para viver como ele. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Vocês estão muito quietinhos, dá glória a Deus de vez em quando. Se não der glória a Deus, vocês dormem. Então vamos lá, dá glória a Deus de vez em quando. E se pegar o irmão dormindo do lado, dá glória a Deus bem no pé da orelha dele, que aí ele acorda, chega pertinho, então glória a Deus aí. Amém? Deus criou o homem para o homem ser perfeito, andar com ele, estar na presença de Deus. Quando Deus criou o jardim, gente, é isso que você tem que entender. Não havia separação entre os céus e a terra. Porque o céu é onde Deus está. Quem está entendendo isso? Se Deus decidir viver no inferno, o inferno vira o céu. Se Deus decidir viver na terra, a terra vira o céu. Porque o céu não é a rua de ouro, de cristal, de jasmim. Não é. O céu é o lugar onde Deus está. Glória a Deus. E se Deus estiver na tua vida vai virar os céus em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? E o inferno não é o lugar onde Satanás reina. Tem muita gente que acha que o inferno é o reino de Satanás. Que no inferno Satanás senta no trono e fica perturbando as pessoas que é jogado no inferno. Então Deus reina nos céus e o diabo reina no inferno. Não, meu filho.
O inferno é a prisão de Satanás. Quem está entendendo? É a prisão de Satanás. Então, o que eu tenho que entender é que assim, o céu é aonde Deus está, e o inferno é aonde Deus não está. Se Deus não está na tua vida vai virar, desculpa a expressão, mas um inferno. Porque você vai ter dores, tristezas, angústias, solidão, abandono, você não vai sentir Deus, você não vai ter o afago de Deus, o carinho de Deus. Amém? Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra perfeita para ser igual aos céus. Porque a Bíblia diz que todos os dias o Senhor descia e habitava na terra e falava com o homem. Então a terra era céus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque Deus estava ali. E Deus criou a terra e entregou a terra nas mãos dos homens. Disse: olha, está aqui, homem, eu criei, formei tudo, você vai viver aqui. Deus habitava entre os homens porque Ele vinha todo atardecer falar com os homens. Eles recebiam a mensagem direta de Deus. E Deus pegou a terra e disse: olha, agora você domina sobre a terra. Adão, vem cá, meu filho. Adão não representa o homem masculino. Adão representa a humanidade. Quem está entendendo? Adão representa a humanidade. Deus chegou para a humanidade, para Adão, e disse: Adão, vem cá. Você agora vai governar sobre a terra. Tudo que está aqui está sob o teu governo. Então dê nome aos animais, dê nome às plantas, dê nome aos seres, dê nome a tudo. Tudo aqui você vai nominar, porque você vai reinar sobre a terra. Quem está entendendo? Só que o homem pegou o reinado dele e entregou nas mãos de Satanás, quando ele pecou. O pecado fez com que o homem pegasse aquilo que Deus o deu e entregasse nas mãos de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do... Quem está entendendo? E aí começou a surgir doenças, mortes, perseguição, dores, angústia, solidão, vergonha, medo. Quem está entendendo? Qual foi o primeiro sintoma de Adão quando ele entregou nas mãos de Satanás, do pecado, a terra? Sentiu vergonha. E vergonha de Deus. Depois sentiu remorso. E dali em diante, o pecado infiltrou-se na terra e começou a contaminar cada vez mais a terra. Quem está entendendo, gente? Por que os primeiros homens que viveram na terra viveram tanto? Porque a contaminação do pecado ainda estava no seu início. Até que chega a geração de Noé. Na geração de Noé, Deus falou: olha, esse povo está muito mal. O pecado já está dominando ele. Vamos acabar com a humanidade, vamos começar tudo de novo. Existia um homem de coração puro, que era Noé. Não perfeito, mas que tinha um coração puro. E a partir de Noé, Deus começou tudo de novo. Isso me ensina duas coisas. Primeiro, o homem entregou aquilo que Deus deu para ele, para Satanás. E por isso veio o pecado e a destruição e a morte. Quem está entendendo? Os filhos de Adão foram contaminados pela inveja. Caim matou Abel, porque Deus se alegrou da oferta de Abel e não se alegrou da oferta de Caim. E aí Caim ficou com inveja e fez o que com o irmão? Matou. O primeiro homicídio registrado. Porque o pecado tinha dominado o homem. E a partir dali o homem cada vez mais se tornou refém deste pecado, refém dessa maldição, refém do vazio na alma, da tristeza e da angústia e do pecado. Mas Deus fez o plano perfeito, e o plano perfeito chama-se Jesus Cristo. Posso ouvir glória a Deus bem forte? A palavra do Senhor diz: aquele que pecar vai morrer. Deus ensinou esse princípio para Adão. Falou: Adão, o salário do pecado é morte. Não ouvi nada. O salário do pecado é a morte. Quem pecar vai morrer. Essa é a lei de Deus. Então, cada vez que o homem pecava, ele estava se condenando à morte. E cada vez que o homem pecava, ele estava abrindo a porta para que mais maldição chegasse sobre ele. Cada vez que o homem abria o espaço para o pecado, mais maldito ele se tornava. E quando eu estou dizendo homem, eu estou dizendo da humanidade, gente.
chamadas Jesus Cristo. Posso ouvir glória a Deus aí mais forte? O plano de Deus era enviar o seu próprio Filho para que houvesse perdão desses pecados. Porque o nível do pecado chegou a um nível tão alto, a quantidade de pecado no ser humano começou a crescer tanto, que o nível para se curar esse mal, para se curar essa doença, tinha que ser o nível mais alto possível, que era o sangue do justo. E a Bíblia diz que o Senhor, olhando para a terra, não encontrou um justo sequer. E quando o Senhor olhou para a terra, Ele não estava olhando para uma geração, Ele não estava olhando para a geração que já tinha nascido. Quando Deus olhou para a terra, Ele olhou da primeira geração até a última geração, do primeiro homem que foi Adão, até o último homem que vai nascer na terra, antes do Cristo voltar. Olhou para todos e não tinha um justo sequer. Ninguém que pudesse dizer, olha, eu vou colocar ele para se salvar todo mundo. Não tinha. Porque se tivesse um, Deus não ia entregar o filho dele. Deus ia pegar aquele justo. Mas não tinha. Jesus se colocou como maldição para que nós fôssemos livres. Posso ouvir glória a Deus? Nós fôssemos livres. Jesus se colocou como maldição. Mas aí que eu quero que você entenda, meu irmão, não é uma coisa simples, não é uma troca simples, não era o A pelo B, não era, olha, eu devo 100, te dou 100, está tudo pago. Não, a dívida era muito alta e pesada, porque era o pecado da humanidade. Enquanto Satanás estava reinando sobre a terra, quem vivesse na terra estava sobre a sentença do pecado e de Satanás. Quer ver um exemplo fácil disso? Procura no Velho Testamento um momento em que um demônio é expulso de alguém. Procura lá. Não tem. Você pega os grandes homens de Deus, os homens que foram usados para abrir o Mar Vermelho, os homens que foram usados para fazer grandes milagres, ressuscitar mortos. Você pega esses grandes homens de Deus, nenhum pôde ordenar a um demônio para que ele saísse de alguém e o demônio obedecer. Quem está entendendo? O demônio era afastado pela presença de Deus, mas o homem não tinha o poder de chegar lá e falar, sai da vida dele, ele saiu. Não tinha. Olha como isso é tão profundo, que quando Jesus chegou ao endemoniado de Gadareno, que eles olharam para Jesus e reconheceram a glória de Deus em Jesus, e eles falaram, esse é o Filho de Deus. A resposta dele foi, a pergunta do demônio foi para Jesus, o que temos nós contigo? Não é chegada a nossa hora. Em outras palavras, nós ainda governamos a terra. Quem está entendendo? Precisava de alguém que quebrasse o domínio do pecado para gerar o domínio dos céus sobre a terra. E esse alguém foi Jesus Cristo, enviado como Cordeiro mudo de Deus. Jesus foi enviado para a terra, e quando chegou na terra, ele viveu como homem, ensinou o princípio, e repara, o ensinamento de Jesus só era um, é chegar no reino de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. E aí chegou o momento da entrega, e é esse momento que nós estamos orando, ou lendo aqui. Gente, o sacrifício de Cristo não começou na cruz, o sacrifício de Cristo não começou com as chibatadas, não começou quando ele começou a apanhar. O sacrifício de Jesus começou no Getsemane, quando Jesus entregou a Deus o seu corpo. Se nós lemos um pouquinho, continuar a leitura aqui que nós fizemos, mais para baixo você vai ver que Jesus chegou no Getsemane e ele falou, olha, chegada a hora, pegou 3 dos seus discípulos mais chegados, que era Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais experientes, os que estavam mais firmes na fé, falou, olha, vem orar comigo. Foram até o jardim. Quando chegaram no jardim, Jesus falou, olha, dobra o joelho aí e começa a orar. Ele se afastou e foi orar. Por quê? Primeira lição que eu aprendo aí, meu filho, em tempos de guerra, nunca lute sozinho.
Quem entendeu? Então olha para o teu irmão e fala assim: em tempos de guerra nunca lute sozinho. Sabe o que a Bíblia ensina lá em Gênesis? Jesus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele o quê? Uma disjuntura, uma ajudadora. Diga que o termo é ajudadora. Diga para o teu irmão assim: ajudadora. Esse texto bíblico é usado de uma forma correta para se falar do casamento. Que o homem não deve viver só. Tem que se unir a uma mulher e formar uma família e ali crescer. Mas veja que o contexto ele é mais profundo do que isso. O contexto é, quando Deus diz para Adão: não é bom que o homem esteja só. Deus não está falando do homem masculino. Deus está falando do homem humanidade. Homens e mulheres. Quem está entendendo? Ele está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Significa, meu irmão, que você não pode andar sozinho, que toda vez que você tenta andar sozinho, ou toda vez que você tenta lutar sozinho, o teu final vai ser morte e destruição, e não tem outro. Quem está entendendo? Tem pessoas que optam por não casar. Isso é pecado? É errado? Não, tem pessoas que decidem não casar. Ó, pastor, eu quero viver minha vida sozinho. Eu estou bem sozinho, vou viver sozinho. Está bem, está errado, gente. Se esse texto que a Bíblia está dizendo, não é bom que o homem esteja só, fosse relacionado a casamento, então uma pessoa não poderia deixar de casar. Ela teria que o quê? Que se casar. Quem concorda? E a pessoa que decide não casar, como Paulo, por exemplo, que decidiu dedicar a vida dele inteira a Deus e não se casou. Ele está em pecado? Claro que não. Por quê? Porque esse texto está falando: não ande sozinho. Olha o teu irmão, diga isso de novo para ele: não ande sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Jesus Cristo, o Filho de Deus, com a herança perfeita de Deus, com o corpo perfeito, sem pecado, quando ele foi enfrentar a maior luta da sua vida, quando ele foi começar o processo de entrega para receber todo o pecado do mundo, ele parou, chamou os teus discípulos mais experientes, os que estavam mais perto dele, e disse: vamos orar comigo. Vamos o quê, gente? Não vi nada. Vamos o quê? Então quem somos nós para querer andar sozinho? Quem somos nós para achar que nós vamos conseguir dar conta de sozinho? Não vai. Amém? Nós precisamos receber a oração e a ajuda de alguém. Jesus pediu ajuda. Só que o pecado, quando Jesus se dobrou ali e ele fez a oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice que eu bebo. Que cálice Jesus estava falando, gente? Era o cálice da ira de Deus. Era o resultado de todo o pecado do mundo. Quando Jesus se prostrou ali, o pecado do mundo estava caindo sobre ele. Existe, gente, uma coisa chamada a taça da ira de Deus. E quando essa taça ela chega no seu limite, Deus derrama a ira dele sobre a terra. Pastor, mas Deus faz isso? Faz, meu filho. Leia lá sobre Sodoma e Gomorra. Leia lá. Deus destruiu a cidade em fogo, fez chover fogo dos céus e cair sobre eles. Por quê? Porque havia chegado ao limite. Leia lá, quando os anjos vão buscar Ló, que estava lá e era o justo, os anjos falaram: apressa-te, porque eu tenho que exercer o juízo sobre essa cidade. Ló começou a enrolar, começou a querer pegar coisas. A Bíblia diz que os anjos pegaram ele pelas mãos e saiu literalmente arrastando, porque ele disse: enquanto vocês não saírem da cidade, eu não posso dispensar a taça da ira de Deus. Só que a taça da ira de Deus já está transbordando. É o tempo de ser derramada. Quem está entendendo, gente? E essa taça da ira de Deus estava sendo derramada sobre Cristo. Mas não era só o pecado de uma cidade, não era o pecado de uma geração, mas era o pecado de toda a geração. Quem está entendendo isso, gente? Dá para você entender o peso que tem tudo isso? O peso que tem a ira de Deus sendo derramado sobre um único homem. E esse homem era Jesus. Quem está entendendo?
Tanto que os discípulos que estavam ao lado de Jesus sentiram um peso espiritual que eles não conseguiam nem orar. E veja que nós não estamos falando de homens que não estavam acostumados com oração. Eram homens que oravam, eram homens que estavam o tempo inteiro com Jesus, eram homens que andavam com Jesus e tinham aprendido a orar como Jesus orava. Não eram homens inexperientes na fé, eram homens experientes. Quem está entendendo isso, gente? Mas o peso era tão grande que ele não conseguiu orar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar num lugar e sentir um peso espiritual sobre aquele lugar. Quem já viveu isso? Você sente, chega aqui em peso e fala, tem alguma coisa pesada aqui. É, mãe. Aí você olha, clama a Deus e aquele peso vai embora. Sim ou não? Agora imagina Jesus recebendo o pecado de todo mundo. A Bíblia diz que o corpo físico de Jesus entra em colapso. E os seus poros começam a liberar sangue, gotas de sangue que saíam como suor. Porque o corpo de Jesus estava entrando em colapso. Por quê? Porque o pecado estava caindo sobre Cristo. E qual pecado? O meu, o seu, o nosso, da humanidade. Eu vi muita gente questionar, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque tem muita injustiça no mundo. Se Deus existisse, não teria criança sendo morta. Se Deus existisse, não teria mulheres sendo estupradas. Se Deus não existe, inocentes não teriam morrido no lugar de culpados. Mas eu digo para você, Deus existe. E tudo isso está sendo contabilizado. E uma hora, a taça da ira de Deus vai ser derramada. E eu não quero estar lá quando isso acontecer. Quem está entendendo, gente? Você quer entender por que esse mundo ainda não foi destruído? Vamos voltar lá para a destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis. Quando Deus foi destruir a cidade, a Bíblia diz que Jesus se materializou, desceu e ficou conversando com Abraão. Enquanto os dois anjos que vieram com Jesus foram para Sodoma e Gomorra para exercer o juízo. E lá Abraão conversando com Jesus, eles dialogaram e Abraão ficou dialogando com Jesus. Jesus contou para ele qual era o plano, e o plano era destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão sabia que Ló estava lá, e ele começou: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade se tiver 100 justos? E a resposta foi o quê? Quem lembra? Por amor aos 100 justos eu não destruirei a cidade. Aí ele caiu para 50. E se for 50? Ele falou: por amor aos 50 eu não vou destruir a cidade. E se for 10? Por amor aos 10 eu não vou destruir a cidade. Só que naquela cidade não havia 10 justos. Havia um único, chamado Ló. Quem está entendendo? Nem a mulher dele, que era a companheira dele, não estava com o coração em Deus. Tanto que ela olhou para trás, desejou aquilo que estava na cidade e virou uma estátua de sal e ficou lá para ser morta, junto com a cidade. Quem está entendendo, gente? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Por que esse mundo então tem tanta injustiça e não tem a resposta de Deus para essa injustiça? Porque ainda existe justos nesta terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir o glória a Deus mais forte aí? Por isso que quando a igreja for arrebatada, quando Jesus levar a igreja, meu filho, este mundo vai virar um caos, porque a taça da ira de Deus vai ser derramada. Está lá em Apocalipse. Haverá os 7 cavaleiros do Apocalipse, e cada um vai vir com uma coisa pior do que a outra. Peste, morte, destruição. A Bíblia diz que durante um período a morte vai ser recolhida, e as pessoas vão desejar a morte e não vão morrer. Você está entendendo isso? Você já pensou você desejar a morte? Eu não sei a que nível a pessoa tem que estar em desespero para preferir a morte. Até hoje eu vejo que as pessoas, todo mundo luta e prefere a vida, e quer a vida. Sim ou não? Quem quer viver? Querem a vida. Por quê? A pessoa só deseja a morte quando ela chega a um limite extremo do que ela pode suportar. Aí ela deseja a morte. Sim ou não? Quando você conhece uma pessoa e a pessoa fala: olha, eu desejo morrer, você já logo pensa, essa pessoa está passando uma vida miserável. Sim ou não, gente? Quem está entendendo? Agora as pessoas vão desejar a morte
e a morte não vão vir. As pessoas vão tentar o suicídio, sentirão toda a dor da morte, mas a morte não. Diga misericórdia, Jesus. Quem vai querer estar aqui? Quem vai querer ir para os céus? Glória a Deus. Busca o Senhor. Amém? Então agora nós falamos sobre o pecado, sobre o que o pecado trouxe ao mundo, sobre a maldição que o pecado trouxe ao mundo. Mas agora eu quero falar da vida que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós que cremos nele. Posso ouvir um glória a Deus? Quando o pecado caiu sobre Jesus, e ali ele sofreu as dores do pecado, sentindo a taça da ira de Deus sendo derramada. A dor era imensa, a pressão era imensa, e Jesus declara: a minha alma está angustiada até a morte. Diga assim: depressão. É o que, gente? Depressão. Uma pessoa quando entra em depressão, ela deseja a morte, porque a alma dela fica angustiada e ela deseja a morte. Quem está entendendo? Então Jesus já levou a depressão sobre ele. Ele levou todas as dores sobre ele e trouxe um novo reino, que era o reino de Deus. Amém? Quem quer viver esse reino aí? Em nome de quem? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Quando Jesus morreu na cruz, e você vai ler lá a partir desse livro, eu queria que você, a partir desse capítulo, comece a se narrar a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E aí começa Jesus do Getsemane, ele sai do Getsemane, ele já vai ser preso. Sendo preso, ele já vai ser levado para ser julgado. E aí, meu irmão, é um fato atrás do outro. Por quê? Porque do momento em que ele vai ser preso no Getsemane até o momento da sua crucificação são 24 horas. Ou seja, as coisas vão acontecendo hora e minutos após minutos. Então ele sai dali, ele é levado para ser julgado. E quando foi ser julgado, ali ele já é humilhado, já é cuspido, já toma tapa na cara, já toma chute. Dali ele é levado até o conselho romano, e lá começam os castigos romanos. Ele leva 40 chibatadas, onde arranca toda a parte de trás do seu corpo, o seu corpo fica todo em carne viva. Quem assistiu lá a Paixão de Cristo do Mel Gibson? Feio, sim ou não? E depois ele é levado à cruz. Para quem não sabe, gente, naquela época de Roma, ou você era condenado a 40 chibatadas, ou você era condenado à cruz. Não havia e não houve uma única pessoa que recebeu as duas condenações, porque eram as duas condenações máximas daquela época: a cruz, ser crucificado, ou receber as 40 chibatadas. Então, se você chegasse na praça e visse alguém recebendo essas chibatadas, logo você imaginava: esse cara fez uma coisa muito ruim. Isso não é um ser humano, isso é um monstro. Quem está entendendo? É igual quando hoje nós ficamos sabendo, não é que no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos, ele foi condenado à pena de morte. Ninguém fica tadinho dele. Você logo imagina o quê? Esse cara fez uma coisa muito terrível. Aí você vai ver a história do cara, sei lá, matou centenas de pessoas, serial killer, sabe, fez coisas absurdas, bárbaras, e você, no centro de justiça humana, diz: não, esse aí tem que morrer mesmo. Então quem passava por Jesus e via ele tomando aquela chibatada, o primeiro pensamento era: ele mereceu. Não conhece a história de Jesus, mas sabe que ele mereceu. Só que Jesus merecia? Não, era o castigo que nos trouxe a paz. Quem merecia nos era nós. Quem está entendendo? E depois disso, Jesus foi levado para ser crucificado. Tanto que a Bíblia diz que Jesus não conseguia mais carregar a cruz. E foram levados, pegaram o Sirineu, e colocaram para ajudar Jesus, porque as condições físicas de Jesus já não suportavam mais a cruz, para levar aquela cruz. E quando Jesus foi crucificado, ali começou-se um novo tempo no mundo. Porque a crucificação de Jesus pagou uma dívida muito alta. E o diabo usava aquela dívida como fonte de prisão para você e para mim. O diabo usava a dívida como a cadeia que prendia o ser humano e que trazia de volta, ou colocava nas mãos dele o domínio do mundo.
quando Jesus ressuscita, ele diz: todo poder lhe foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo poder está no nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele literalmente, quando ele entrega a cruz, você conhece a história da cruz, não vou narrar de novo, mas quando Jesus está lá na cruz, que chega o último momento, que todas as maldições foram lançadas sobre ele, que quando se cumpre toda a promessa, a palavra de Deus, que quando se cumpre todo o julgamento de Deus, quando tudo acontece, ele entrega o Espírito. Quando ele diz: Senhor, a ti entrego o meu Espírito, foi porque até o último pecado da humanidade foi perdoado ali. Posso ouvir glória a Deus, gente? Glória a Deus. Todos. Quando o sangue de Jesus cai sobre a terra reconhece o seu Criador e tudo vira em colapso, o dia vira noite, a terra começa a tremer, o véu do templo se rasga. Sabe o que isso significa? Há um novo dono sobre a terra. Aleluia. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus mais forte? A terra que foi colocada na mão de Satanás pelo pecado, agora tem um novo dono e chama-se Jesus Cristo. E depois que Jesus ressuscita, ele volta para os discípulos e ali ele encontra de novo os seus discípulos, e principalmente Pedro, Tiago e João, que estava com ele lá do Getsêmani, quando a maldição caiu sobre ele. Ele chama de novo e coloca sobre eles o princípio da igreja, do povo de Deus. Ele chama Pedro de Pedro, que na verdade era Simão. Hoje nós lemos na Bíblia, e desde o começo Pedro é chamado de Pedro, mas Pedro só recebe o apelido de Pedro, que não era o nome dele, mas era um apelido, quando Jesus ressuscita, e 40 dias depois da sua ressurreição. É que quando eles contam a história retroativa. Quem está entendendo, gente? É igual quando você conta, né, um exemplo, a história do Pelé. Pelé é considerado o rei do futebol. Quem está entendendo? Só que quando hoje você conta a história de Pelé, você conta a história do Pelé de 17 anos como rei de futebol. Mas aos 17 anos ele não era o rei do futebol. Ele vai se tornar o rei do futebol aos 35, quando se aposenta. Quem está entendendo? Mas hoje, quando você conta a história de alguém do passado, você já fala sobre ele. Sim ou não? É quando uma pessoa ganha um apelido e você vai contar a história dessa pessoa, você já usa o apelido. Pedro não era Pedro, era Simão. Mas ele vai receber o apelido de Pedro nesse momento, porque ele diz: Pedro, Simão, tu és Pedro. Pedro significa uma lasca de uma pedra, ou uma pequena pedra. E sabe quem era a pedra maior? Jesus Cristo. Jesus está dizendo: Pedro, agora você nasceu de mim, você é uma parte de mim, você tem o meu DNA, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre esse DNA, eu vou edificar a minha igreja. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem entendeu a ilustração? Diga assim: Deus é o Pai. Deus é o Pai. Nós somos os filhos. Nós somos os filhos. Então nós temos autoridade. Você tem autoridade sobre a tua vida. Tem gente que está entregando essa autoridade ao pecado. Tem gente que está entregando essa autoridade à vontade. Tem pessoas que estão entregando essa autoridade ao vício. Tem pessoas que estão entregando essa autoridade sobre a tua vida a outras coisas. Por quê? Porque outras coisas estão tomando o lugar de Deus na tua vida. E você está deixando. Porque você tem o poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Santo Jesus. Você tem autoridade. Ah, pastor, eu tenho autoridade, então eu vou mandar aparecer 1 milhão de reais na minha conta. Meu filho, não é esse tipo de autoridade. É a autoridade maior, é espiritual. Só para você entender, leia a Bíblia, que você vai entender o que Jesus está falando, o que Deus está falando. Lá no Velho Testamento, enquanto o mundo jaz no maligno, enquanto o mundo estava na mão de Satanás, Jesus chamava homens e prometia para eles ser grande, riquezas, prosperidade. Então a pedra de valor era a prosperidade. Jesus chama Abraão e fala: Abraão, farei de ti uma grande nação.
o seu nome será grande, você será o homem mais rico na terra. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Jesus chegou para Davi, chamou Davi, falou: Davi, eu vou te fazer um rei rico, poderoso. Deus chamou Jacó e falou: Jacó, eu vou estar contigo, você vai prosperar. Deus usava a riqueza e o poder deste mundo como uma forma de atrair os homens para Ele. Posso ouvir glória a Deus? Isso é errado? Sim ou não, gente? Não. Quem não quer ser rico? Levanta a mão e fala: pô, pastor, eu não quero ser rico. Eu não quero ter dinheiro, não, eu quero viver na miséria. Levanta a mão aí, por favor. Graças a Deus. Uma vez eu fiz isso, um bêbado levantou a mão. Não, meu filho, baixa a mão, pelo amor de Deus. Não estraga a minha pregação, não. Quem quer ser rico? Quem quer ser próspero? Quem quer ter? Sabe, não se preocupar com conta. Eu não quero ser rico, milionário, de ter fazenda, nada disso. Eu só quero ter um negócio assim, sabe? Querer comprar alguma coisa e não ficar preocupado se eu vou poder pagar ou não. Chegar lá e falar: não, eu quero. Ela é sim ou não? Ah, eu quero comer no restaurante. Hoje eu quero comer picanha, então eu não vou nem olhar o preço. Eu vou lá e compro. Põe na barra, sai pra mim. Vou embora. Porque essa é a minha felicidade. Pelo tamanho da barriga, você já vê que a felicidade do tiozinho aqui é do médico. Aqui. Minha mulher está brigando comigo para não emagrecer. Eu estou na luta. Agora eu estou comendo, gente. Eu comecei a comer agora aqueles pão integral. Gente, que trem ruim, misericórdia. Eu acho que emagrece porque ninguém tem coragem de comer aquilo. Acho que é por isso que emagrece. Acho que os caras falam: o jeito de emagrecer é o quê? Vamos fazer uma coisa tão ruim que ninguém aguenta comer. Aí o cara vai dar uma mordida, vai jogar o rastro fora, pronto, emagreceu. Depois fala: pão é bom. Lógico que ninguém aguenta comer. Que trem ruim. E olha que eu achei uma marca lá que é mais ou menos engana. Mas vamos para lá, deixa que a pastora já está olhando na minha. Vamos lá. Deus tem riquezas para você. Riqueza é bom, diga glória a Deus. Olha que Deus chama esses homens de Deus e diz: eu vou prosperar, eu vou abençoar, eu vou fazer você uma grande nação, você vai ser próspero, você vai ser rico. E aí as pessoas buscavam a Deus e se entregavam a Deus e recebiam riqueza. Posso ouvir glória a Deus? Só que Jesus foi e trouxe uma pedra de maior valor. Repare que a partir do Novo Testamento, Deus não chama mais o homem e diz: eu vou te dar riquezas. Ele diz: eu vou derramar o meu Espírito. Aleluia. A presença do Espírito Santo é a pedra de maior valor. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? A presença do Espírito Santo é a pedra de maior valor. Jesus contou uma parábola sobre isso e disse: um homem, não é? Ele era lapidador, ele procurava pedras importantes. E um dia ele encontrou numa fazenda, numa terra, uma pedra de maior valor. Ele foi lá, escondeu a pedra, vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pedra de maior valor. Deus nos deu a pedra de maior valor, que é a presença do Espírito Santo em nós. Joel ficou sabendo sobre essa pedra. Joel tem uma profecia em que ele diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e que os velhos teriam sonho, e os jovens teriam visões. E ele fala: eu quero essa pedra. Só que não era uma geração dele, porque Jesus ainda não tinha vindo. E ele lamentava e dizia: por que eu não posso viver e ter a pedra de maior valor? Quem está entendendo, gente? Não significa que a outra pedra perde o valor, mas existe uma de maior valor. Quem está entendendo? É mais ou menos se eu chegasse aqui com você com duas moedas, uma de ouro e uma de prata, e falasse para você: escolhe. Qual que você escolher? Me ajuda aí, gente. Qual que você escolher? Misericórdia, tem gente na dúvida. Você tem uma moeda de prata e outra de ouro. Qual que você escolhe, gente? Qual que vale mais? Fala: tá aqui. Você vai lá escolher qual? A de ouro. Mas se eu pego a de prata e jogo fora, você não corre atrás e pega? Sim ou não? Porque a de prata não deixou de ser valiosa porque tem uma mais valiosa. Você está entendendo isso? Se eu estou aqui, alguém chega para mim: olha, eu tenho uma de ouro e uma de prata. Qual que você escolhe? A de ouro? Vale mais? Peguei a de ouro.
Mas o cara fala, então vou jogar fora de prato. Diga, meu filho, se cair na ribanceira eu pulo lá embaixo para pegar. Porque ela também tem o seu. Significa que não é porque Deus derramou o Espírito Santo que a prosperidade que era prometida no Velho Testamento não é para nós. Não, eu quero, também tem valor. Só que existe uma coisa que tem maior. Quem está entendendo? Se ele me manda escolher entre ouro e prata, eu escolho o ouro. Mas se eu puder ter a prata também, venha para cá, filho. É de Deus. Sim ou não? Quem está entendendo? Porque eu vejo gente pregando assim, só o Deus do Velho Testamento, só o Deus que vai dar o ouro e a prata. E eu vejo pessoas só pregando o Deus do avivamento, do Espírito Santo, que você não deve ter outra. Meu filho, eu leio a Bíblia inteira. Eu não leio só o Velho Testamento, mas também não leio só o ouro. Eu leio a Bíblia. Então eu quero a promessa da prata, mas também quero o ouro. Eu quero a moeda de menor valor, mas eu também quero a de maior valor. E sabe o que a igreja do Senhor pode viver? Uma igreja avivada cheia do Espírito Santo, mas também muito próspera e rica. Em nome de quem? Quem quer viver isso, diga glória a Deus. Porque quando Cristo fez o sacrifício, foi o sacrifício completo, perfeito. Diga assim, perfeito. Se é um sacrifício perfeito, significa não precisa de outro. Ele é perfeito. Não dá para melhorar. Ele é perfeito. Quem está entendendo? Mas ele também não pode piorar, porque ele é perfeito. Quem está entendendo, gente? E aí eu digo para você, meu irmão, para de escolher as coisas deste mundo, porque cada vez que eu escolho as coisas deste mundo, eu estou dizendo para Jesus que tudo que ele fez não valeu a pena. Quem está entendendo? E por outro lado, para de se acusar por pecados e por problemas e por erros que você cometeu. Jesus, quando te perdoa, ele te perdoa por completo. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Não dá para você pagar uma dívida duas vezes. Dá para pagar a dívida duas vezes, gente? Você está devendo R$1.000. Eu estou devendo R$1.000 lá. Aí o irmão José vem na situação, fica com dó de mim, vai lá e paga os R$1.000. Glória a Deus pela vida do irmão José. Significa que ele vai ter muito mais do que 1.000. Tá ligado, irmão? Na fé. A filha diz glória a Deus, porque ela quer pegar a herança, né? O irmão José está aqui, oh Deus, eu recebo. A filha está, Deus, eu recebo muito mais. Eu quero essa herança. Agora, se ele pagou a minha dívida, eu tenho que continuar pagando a minha dívida? Sim ou não? Se eu fizer isso, significa que o dinheiro que ele deu não serviu para nada, porque eu estou pagando. E tem gente que é assim, Cristo fez o sacrifício para que eu fosse perdoado, só que ele não consegue liberar perdão para si mesmo, e ele continua carregando o peso do pecado, mesmo quando Cristo já carregou esse peso lá. Ele suou suor de sangue por você. Então pare de carregar algo que te acusa, porque Cristo tem te libertado. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ninguém é. Volta aí. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Uma pessoa livre não deve mais nada. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repita comigo: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ah, pastor, o senhor não sabe o meu pecado. E você não sabe o sacrifício de Cristo. O meu pecado foi terrível, mas o sacrifício de Jesus te garante. Quando você se arrepende, pede perdão, se batiza, se entrega a Deus, os teus pecados são lançados no mar do esquecimento e nunca mais voltarão. Diga assim: nunca mais. Nunca mais. Pastor, eu fiz coisa terrível. Nunca mais voltarão. Paulo, um dos maiores homens de Deus da história, um homem que foi usado para ganhar multidões, um homem que está sendo usado até hoje. Ele partiu e foi para o Senhor, mas os seus escritos até hoje ganham almas por Jesus. E ele ainda está recebendo o galardão do que ele está fazendo até hoje. Porque cada vez que alguém
abre a Bíblia, lê a carta de Paulo, e por essa carta edificado, ele recebe a recompensa nos céus lá. Quem está entendendo? Mas você conhece a história desse homem? Paulo foi um perseguidor da igreja, Paulo matou muitas pessoas, Paulo prendeu muitas pessoas, Paulo matou pessoas inocentes, Paulo condenou à morte muita gente inocente. Paulo era um perseguidor de cristãos, até o dia que ele se converteu ao Senhor. E aí ele deixou de ser um matador de cristão para ser um ganhador de almas. Posso ouvir glória a Deus aí? Ah, pastor, mas não, meu filho, o pecado dele foi lançado na cruz de Cristo. Quem está entendendo? E Paulo foi um dos maiores homens da história. Davi projetou, planejou, matou um homem para ficar com a sua mulher. Tem um pecado pior que esse? Mas ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E sabe por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque quando Deus chegou para ele e falou: olha, Natan chegou para Davi, primeiro contou uma história. Quando Davi ficou indignado com a história, falou: este homem é você, Davi. Você quis a única ovelhinha do vizinho, quando você tinha todas as que você podia ter. E aí, Davi caiu em si sobre o seu pecado. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, se arrependeu, foi aos pés de Jesus, pediu perdão, foi aos pés de Deus, foi à casa do Senhor e pediu perdão, se humilhou. A resposta foi: Deus o perdoou. E no final ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então não é o teu pecado que define quem você é, mas é o que você faz diante de Deus. E o teu coração sincero diante de Deus que define quem você é. Em nome de quem, gente? Você pode ter cometido os pecados mais terríveis. A partir do momento que você pediu perdão, esses pecados não existem mais. Se dali para frente você continuar pecando, você pode ser condenado por esses novos pecados. Mas pelos antigos, meu filho, já era. E quem garante isso? Deus, palavra do Senhor. E nós, seres humanos, nós olhamos para Deus e achamos que Deus só é como nós. Por quê? Porque você perdoa alguém até ele pisar no teu carro. Sim ou não? É ou não é, gente? Ah, eu te perdoei. Ah, a amiga foi falsa comigo, eu perdoei ela. Mas no dia que ela bater de frente com você, você vai falar: lembra aquela vez que você foi falsa? Sim ou não? O marido erra com a esposa, ela perdoa. Mas na primeira discussão dos dois, tá lá na cara. Sim ou não? Gente, eu fico até esperando, falando: lá vem, vai ser a cama, vai ser a toalha em cima da cama. E você que deixa a toalha em cima da cama, pronto. Sim ou não? Você está reclamando sei lá, a confusão começa com: ah, você demora muito no chuveiro. E você que esquece a toalha em cima da cama? Joga, né? Entendeu? Tem homens aí se identificando. E eu vou entregar aqui lá em casa. Não sou eu que deixo a toalha em cima da cama. Eu acho que eu estou ficando velho, porque eu estou ficando chato, gente. Eu não aguento mais ver bagunça, eu fico agoniado com bagunça. Eu nunca liguei para bagunça na minha vida. Mas agora eu estou começando a ficar incomodado com bagunça, né? E a Andréia está se aproveitando. Porque agora não arruma mais, ela deixa lá que sabe que eu vou me incomodar. Aí eu tento, eu falo: não vou. Dá 2 minutos depois. Eu estou ficando velho, gente. Eu acho que você é coisa de velho, né? Sim ou não? Cadê os jovens? Quem liga para bagunça aí, jovens? Quem se incomoda com bagunça? Então vocês são velhos. Estou brincando. Mas eu nunca liguei. Por mim, pode estar desabando o mundo. Agora eu estou começando a ficar incomodado. Não sei, estou ficando velho. Sim ou não? Mas Deus não é assim. Deus não lança mais. Ele esquece. Diga assim: ele esquece. Ele faz o que, gente? Só que nós resgatamos. E sabe o que o diabo faz? Ele pega aquele do passado e começa a jogar, para que você se sinta acusado numa coisa que Deus já não te acusa mais. Quem está entendendo? Diga assim: nenhuma condenação há. Não, está fraco. Diga: nenhuma condenação há
para quem está em Cristo Jesus. Se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, meu filho, se você tem um coração sincero diante de Deus, não há condenação para você. Mas o termo é coração sincero diante de Deus. Eu não estou falando daquelas pessoas que erram e depois já tem intenção de errar de novo, pede perdão na intenção de errar de novo. Estou falando daquelas pessoas que têm um coração sincero. Eu erro, mas eu não quero errar. Deus vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. Deus vai restaurar o teu ministério em nome de Jesus. Deus vai restaurar a tua casa, a tua família em nome de Jesus. Porque não há mais condenação sobre você. Quem me garante isso? Aquele que esteve no jardim do Getsemane, suando suor de sangue por você. Aquele que levou todo o pecado do mundo. Aquele que morreu na cruz. Ele garante que você será mais do que vencedor. Em nome de quem, gente? Olha o teu irmão e diz assim: você é herdeiro, meu filho. Não, mas fala com vontade. Você é herdeiro, meu filho. O mundo está em tuas mãos. O controle da tua vida está em tuas mãos. Então não deixe ninguém te acusar. Fica de pé em nome de Jesus. Que eu quero orar com você. E aquele que te garante a vitória, aquele que te garante a salvação, aquele que devolveu às tuas mãos a chave deste mundo, está te chamando agora para você sentar-se à mesa com Ele e participar da ceia do Senhor. Amém? Quem quer participar da ceia? Nós vamos entregar a ceia agora para você participar. Pastor, quem deve participar da ceia? Quem já foi batizado? Quem já é batizado? Pastor, eu me batizei. Eu desci as águas, tomei a decisão por Cristo. Você participou. Pastor, eu ainda não tomei minha decisão, ainda não fui às águas. Eu não desci as águas ainda, eu ainda estou no processo de me decidir. Então você não vai participar da ceia, você vai pegar um copo com água, que simboliza a presença do Espírito Santo dentro de você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor, olha, eu estava afastado, eu estou voltando hoje. Hoje Deus falou comigo e eu quero voltar aos pés do Senhor. Você vai fazer uma oração de arrependimento e vai participar da ceia do Senhor. Porque Deus não te rejeitou. Você é filho. E não existe o pai que o filho voltando a casa, ele não o abraça e não o receba de braços abertos. Amém? Quem está entendendo? Jesus diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, ou por qualquer motivo abandone o seu filho, todavia eu não me esquecerei, não abandonarei vocês. Amém? Então você vai participar da ceia. Se você decidiu, falou: pastor, hoje eu quero. Olha, eu até pequei, mas eu quero pedir perdão, eu quero participar. Sente-se à mesa do Senhor. Quem entendeu? Em nome de quem? Senhor Jesus. E se você ainda não é batizado, mas por uma questão de oportunidade, pastor, se tivesse água no batismo agora, eu pulava aqui e me batizava. Eu estou liberando para você participar da ceia, porque o teu coração já está em Deus. Em nome de quem? Senhor Jesus. Mas olha, Paulo diz: examina o homem a si mesmo. Se no teu coração tem esse desejo, pastor, eu não batizei ainda, mas se tivesse batismo aqui, agora eu ia me batizar. É que a quarentena atrapalhou tudo. É verdade. Fique em paz, pode participar, estou liberando. Amém? Se você ainda não tem essa certeza no teu coração, então aguarde. Porque Paulo diz para não tomar a ceia indignamente. Então aguarde, tome da água. Espere chegar o tempo do seu batismo em nome de Jesus. Quem entendeu? Em nome de quem? Pode pegar aqueles elementos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no teu coração. E agora é o momento de você refletir. Feche seus olhos. Não é o momento de você se acusar, mas é o momento de você pedir e liberar perdão. Se há no teu coração alguma coisa que possa estar de alguma forma travando e sujando você, se há dentro de você alguma forma que possa, estar impedindo a tua comunhão com Deus, você vai entregar a Deus, vai pedir perdão, vai confessar no Senhor. Se há alguma coisa dentro de você que te leva, que te atrai
por aquilo que você sabe que não é vontade de Deus, você vai confessar ao Senhor agora e vai pedir perdão. Fale com Deus aí, comece a orar agora. É você, Deus, é uma oração que eu não posso fazer para você. Eu não posso entregar a tua vida nas mãos do Senhor, porque ela pertence a você. Só você pode entregar a tua vida ao Deus Todo-Poderoso. Então ora agora: Senhor, a tua igreja está diante do Senhor, meu Deus. Há pessoas aqui com sinceridade entregando, meu Pai, a sua alma, o coração, a vida. Pai, há pessoas pedindo perdão e confessando ao Senhor, meu Deus, coisas que está, meu Deus, travando e paralisando o coração dela, meu Deus. Libera agora a unção do Espírito Santo sobre eles. Libera agora, meu Deus, o perdão, meu Pai, que a cruz, que o sacrifício da cruz, que o sangue derramado na cruz do Calvário, Deus, possa, meu Pai, em nome de Jesus, alcançar cada vida, alcançar cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Libera perdão agora, lava o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, começa a pedir perdão agora, peça para Deus limpar o teu coração, peça para Deus purificar a tua vida. Coloque na cruz de Cristo toda a maldição, coloque na cruz de Cristo todo o pecado, toda a dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós oramos agora, meu Pai, para que o teu sangue, o sangue da cruz, meu Pai, passe sobre cada vida, sobre cada pessoa, limpando o coração, lavando esta alma, lavando, meu Pai, esta vida, lavando o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ser Teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha aqui nos olhos do pastor. Não há mais condenação sobre a tua vida. Você está pronto e liberado para receber a presença de Deus em você. Posso ouvir glória a Deus aí? Quem quer